Certamente a tua história ela vai inspirar muitas pessoas que estão nos assistindo aí, né? Um empreendedor nato, um gestor por excelência. Então, que você possa contar para nós como é que começou a tua caminhada aí de empreendedor, de empresário, de gestor, né? Como que isso se deu na tua vida, quando isso começou, para que a gente possa, né, conhecer um pouco mais do Afonso aí. Beleza. Bom, a minha história começa lá na minha cidade onde eu nasci, Nova Trento, uma cidade pequena. Eu sou filho de um casal que teve 16 filhos, sou irmão mais novo, né? E eu sempre fui um menino sonhador, né? Sempre sonhei em ter uma empresa, em ter o meu próprio negócio. Eu me recordo muito que quando eu tinha aí meus 14, 15 anos, eu sempre pensava assim, né? Nossa, um dia eu quero ter 500 funcionários trabalhando para mim. Na época a gente falava muito em salário mínimo, né? Aliás, os nossos pais ganhavam salário mínimo. E digo, se eu tiver 500 trabalhando, cada um ganhar um salário para ele, me der eu vou ganhar 500, né? É verdade. Eu vou ficar bem. Então, meu pai mudou para Curitiba na época, para a gente ter uma oportunidade melhor de vida, para os filhos, né? Porque a cidade era muito pequena, lá não tinha o que fazer. E eu fui estudar eletrônica, passei a estudar eletrônica, e me formei técnico em eletrônica, e fui trabalhar na Siemens. Mas recebi uma proposta depois de um amigo do meu irmão, o seu Djalma de Oliveira Júnior, aqui de São Paulo, para comprar sucata de rolamento para eles. Eu trabalhava das 2 às 10 da noite e pela parte da manhã eu saía comprar sucata de rolamento. Passou 3, 4 meses, eu estava ganhando mais comprando sucata do que trabalhando como técnico eletrônico. Daí eu falei, eu vou sair daqui e vou trabalhar só com isso. Antes eu tinha chamado meu irmão, o Roque, que é o meu atual sócio da Gauss também, ele e o Sidney, mas chamei o Roque para vir comigo, porque ele podia faltar sexta, para fazer um teste, se a gente conseguia comprar rolamentos fora de Curitiba. E isso aconteceu que deu certo, né? Ele começou a comprar muito nessas viagens de sexta e sábado. Eu falei, então eu vou sair, porque ele era casado, já tinha 2 filhos, eu não tinha filhos. Falei, o risco uma hora é meu, eu vou sair. E tomei a decisão, que foi talvez aí uma das decisões mais difíceis, se não a mais difícil que eu tomei profissionalmente na minha vida, que foi largar um emprego na Siemens, um emprego onde eu tinha uma certa estabilidade, eu era chefe do setor de técnicos, para ir aventurar comprar peças velhas. Me lembro que minha mãe mandou até um cunhado meu, que era procurador, falar comigo para eu não fazer isso. E meu pai e minha mãe não queriam. E eu falei, não, eu vou sair, vou comprar sucata e quero trabalhar por conta. E saí. Bom, em 3 meses, né, eu já tinha me tornado talvez o maior fornecedor de sucata de rolamento para o seu Djalma, lá de São Paulo, né? O meu irmão também saiu, veio comigo. Aí depois a história foi continuando, a gente teve a entrada dos chineses com rolamentos muito baratos, a gente via que o negócio ia acabar, e aí eu falei para eles, nós precisamos fazer outra coisa, nós precisamos começar a recondicionar a peça. E na época a gente começou a recondicionar as peças automático de partida. Foi inclusive uma ideia do falecido cunhado do Roque. E daí nós trouxemos o Sidney, que também trabalhava na Siemens, que entendia muito de eletrônica, para nos ajudar. E montamos a BMB, que era uma empresa que recuperava peças. Depois, a gente começou a crescer muito rápido, a gente recondicionava a faixa de 4, 5 mil automáticos por mês. Aí começamos a recuperar o regulador do Fusca, o famoso 002, né? E a gente conseguiu fazer um regulador que funcionava perfeitamente que nem um novo. E começamos a vender demais. E junto com isso começa a história da Gauss. Tinha um regulador, vocês devem recordar, era um Vapsa, que era o W5, W7 a gente chamava. E queimava muito a bobina dentro. E a gente não conseguia trocar. Então o Sidney desenvolveu um circuito eletrônico que a gente substituía, arrancava a bobina e o regulador praticamente ficava novo. Só aproveitava a carcaça dele. Feito isso, foi passando o tempo. Digo, não, nós não conseguimos crescer mais. Porque a gente tinha uma limitação que era peça velha para recuperar. E muita gente não tinha base de troca. Daí, falei, vamos começar a fabricar. Por que não vamos fabricar isso aqui novo? E aí veio a ideia da gente fazer um ferramental e pegar aquele circuito que já era novo, que ia no W5, 7 recondicionado que a gente fazia,
colocar dentro, e aí nasceu o GA 057. Nós tínhamos que ter uma outra marca, a marca não podia ser a mesma do recondicionado, que era um produto novo. E aí o Sidney, nosso sócio, veio com 10 nomes e um deles estava Gauss. Eu falei, nossa, eu adorei esse nome. O Rock também gostou e a gente escolheu Gauss. E lançamos a marca Gauss com esse regulador de voltagem. E assim surgiu a Gauss. Depois a gente montou uma empresa para fabricar só produtos novos, para não confundir, não misturar com recondicionado. E depois todas as outras linhas que vieram, a do 027, a do GA200, consequentemente, né, como vocês puderam acompanhar no mercado.